Governador, sobre reforma tributária, o senhor foi uma voz importante ao longo das discussões, né, que se sucederam nesses últimos anos. O senhor, inclusive, chegou a manifestar os 15% ideais lá do IVA, etc., que a gente já sabe ficou bem acima disso como referência, embora não esteja cravado, mas está bem acima disso e tal. E esteve recentemente com os outros governadores discutindo esse tema. Não há, pelo menos o que nós acompanhamos pelo noticiário, uma definição de consenso sobre uma posição fechada em torno desse debate, mas ela está tramitando agora com a regulamentação disso e as definições que todo mundo espera sejam oferecidas de maneira rápida pelo Congresso. Mas qual que é a leitura que o senhor faz dessa proposta que está aí? Na semana passada nós recebemos aqui o diretor da Ciesp, o Dr. Ronda, falando sobre isso, e ele nos mostrou um cenário bastante complexo, em que, assim, olha, a perspectiva era a simplificação, mas estamos criando um mecanismo bastante complicado. Em vez de simplificar, criamos regras em cima de regras e isso acaba dificultando tudo. Qual é a visão que o senhor tem sobre benefícios ou prejuízos que essa reforma tributária que foi apresentada e que está agora sendo regulada oferece sob a perspectiva dos estados? Como eu venho do setor produtivo, o sonho sempre foi nós termos uma reforma tributária, porque o setor produtivo paga ISS para o município, ICMS para o estado, paga PIS, COFINS para o governo federal e IPI ainda. Então, unificar esses 5 impostos em um só seria o sonho. Durante a minha vida de empresário, eu acho que metade ou mais do tempo eu ficava tentando entender as leis, a tributação, as mudanças que sempre ocorriam. E tudo isso gera ainda, né, já que nós estamos nesse sistema, uma insegurança jurídica gigantesca. De vez em quando você descobre que a empresa que você administra recolheu um tributo a menos, porque você descuidou ou interpretou errado o regulamento e aí vem ali a notificação para você pagar, às vezes, um valor que pode até inviabilizar a sua empresa. E pode ter a situação contrária também, que já aconteceu. Você paga um tributo a maior porque não viu, não interpretou corretamente e para receber isso de volta, você vai ter de percorrer aí uma via sacra, uma via crucis, pagar milhões para advogados tributaristas e quem sabe um dia você vai ser autorizado a compensar isso se a sua empresa ainda existir. Então, uma reforma tributária que simplifique, que deixe o empresário, o empreendedor por conta de trabalhar e não de ficar lendo leis, tentando entender leis, é extremamente bem-vinda. E essa era a reforma que nós esperávamos. Agora, se vier algo igual, aí eu acho que nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Mas, pelo que eu tenho acompanhado, vai haver uma simplificação, sim. É lógico que antes da simplificação vai ter um aumento de complexidade, porque os dois sistemas vão andar em paralelo. Isso vai ser um terror, esse sistema híbrido. Você paga parte do faturamento no sistema antigo, parte no sistema novo. Agora, como governador do meu estado, me preocupa muito o Conselho Federativo. Os estados do COSUD respondem por mais de 70% dos impostos recolhidos no Brasil e nós temos de levar em conta nesse condomínio a participação de cada um e não o voto de cada um. Caso contrário, daqui a pouco os estados do Sul e do Sudeste vão ter, né, a sua competência de legislar, de definir o que querem cobrar, como querem receber, delegado para outros, porque os outros são maioria em número, mas não maioria dentro do que representa o condomínio. Então, essa é a grande preocupação nossa hoje. Mas eu tenho assistido com muita apreensão essas mudanças que aumentam a complexidade do sistema. Para mim, tinha de ser uma alíquota única. Isso. Se a família de baixa renda, ela receberia de volta aquilo que ela
pagou a maior, que seria considerado uma alíquota menor para os produtos básicos, e tudo poderia ser creditado. Aí você realmente teria um sistema bastante simples e eu espero que agora no Congresso os nossos parlamentares façam um trabalho. E nós, COSUD, estamos alertando as nossas bases de deputados para que votem nesse sentido aí, de manter a autonomia dos entes federativos, não daqui a pouco é mais poder para a União aí, definir o que cada município, cada estado pode cobrar e como cobrar. E que haja a maior simplificação possível, mas acho que não vai ser a reforma dos sonhos. Eu concordo muito, né, com essa avaliação do senhor, que deveria ser uma alíquota única. E nesse final de semana eu li uma entrevista do economista-chefe da Fiesp, que ele aponta que provavelmente o grande risco da reforma sejam exatamente as muitas exceções que estão surgindo por aí, e ele também defende a alíquota única. Agora, assim como o senhor, como eu, como ele, o senhor não acha que a alíquota única ela também se torna algo um pouco utópico nessa realidade de tantos lobbies aqui no Brasil, porque, de alguma forma, se for estabelecida uma alíquota igual para todo mundo, o agronegócio, por exemplo, pagaria a mesma alíquota que a indústria. O senhor não acha isso um pouco utópico em se tratando de realidade do Brasil? Eu concordo com você. Talvez devêssemos ter aí 3, 4 categorias, no máximo, pronto e acabou. Mas o que nós estamos vendo é cada setor se dizendo mais afetado, cada setor se dizendo mais representativo na economia do Brasil. É uma reforma extremamente complexa, eu reconheço. Lá atrás, antes da reforma, né, eu sei que já está em andamento, talvez o mais plausível teria sido simplificar o que já existia. Abrir para acreditar tudo que era ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS, e você teria talvez feito uma reforma silenciosa, tendo o mesmo resultado atual e as alíquotas já estavam definidas. Mas agora nós estamos aí no meio do redemoinho e vamos ter de encontrar uma solução. Tanto é que você falou o nome ideal. O ideal muitas vezes não é o real. O real talvez nós vamos ter aí de ter diferença sim. Dávila. Governador, a reforma tributária, acho que ela tem 2 pontos muito importantes e 2 preocupações. O primeiro ponto importante é a simplificação da regra e a diminuição do imposto sobre consumo. Aquele imposto em cascata que tanto atrapalha a vida de quem empreende. O segundo ponto importante na reforma que foi aprovado é a desoneração da exportação, portanto, recebe imediatamente, não vai demorar mais 10 anos, 20 anos como era no passado. Acumulando crédito. Acumulando crédito, isso agora vai ser na hora. E desoneração do investimento, outra coisa muito importante para atrair investimento. Então, eu digo que isso é a virtude dessa reforma tributária que foi preservada. Agora, o que preocupa? 2 coisas aí. O primeiro, o senhor já mencionou primeiro, é a história de federalização, a receita que é dos estados. A gente tem que ter uma reforma administrativa para dar mais autonomia financeira para os estados e menos Brasília. Nós precisamos de menos Brasília e mais estados. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí eu acho que os governadores vão ter que entrar em campo muito forte, é para parar o lobby. Porque o lobby desse corporativismo público e privado quer defender o seu. Eles vão entrar em campo para cada um ter uma alíquota especial. E se não é alíquota, é um regime fiscal especial, é um subsídio. Então, assim, vai acabar de lacerar a reforma completamente. E aí a gente vai voltar a ter um monstrengo de novo de complexidade tributária. Então, eu entendo que como frear o Congresso e não ceder aos lobbies. Eu acho que aí nós vamos ter que entrar em campo. Os governadores vão ter que entrar em campo para defender isso, porque eu estou muito preocupado com esse trâmite da regulamentação de acabarem com a reforma. E é isso que eu estou dizendo. Se o Congresso Nacional vai agir como representante do povo e do contribuinte, ou se vai agir como o que eu chamo do bordel do corporativismo. Vai ceder para cada... E aí acaba a reforma. Então, assim, o senhor acabou de mencionar que o Consult pode ser um órgão importante. Fantástico. Mas será que vai ter união de todos os governadores entendendo a gravidade do programa, que é
o risco da degeneração completa da reforma tributária neste momento crucial da regulamentação? É um risco sim, viu, Felipe? Eu fico apreensivo com essa situação, lembrando que nós do COSUD estamos orientando, mas não temos controle sobre as respectivas bancadas também. Mas é um risco que a reforma corre. Estamos lutando, passando essa orientação para as nossas bancadas, mas não temos nenhuma certeza que vamos ter a melhor reforma possível. Talvez vamos ter uma reforma, como você disse, que a simplificação vai avançar muito pouco devido à complexidade do novo sistema.